In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, no 23º domingo, depois de Pentecostes. A mensagem é forte, quanto mais quando consideramos o contexto litúrgico. Sim, estamos naqueles domingos, e isso acontece até no Novus Ordo, né, em que o nosso pensamento se volta realmente para as realidades celestes. Olha a palavra de Paulo aí, né, na epístola. Né. Não somos, na verdade, em outra parte que ele diz assim, mas enfim, é a mesma coisa, não somos cidadãos daqui. Né. Quem pensa só aqui, no terreno, ele disse hoje, não. É essa gente aí, por dizer assim, viu? Nós não. Somos cidadãos celestes. Né? Então, o nosso pensamento, e quando o nosso pensamento vai realmente para as realidades celestes, aí é que se descortina o evangelho de hoje. Né? Forte. 2 casos fortíssimos. Né? Seja de fé. Vejam este homem chega para Jesus e prostra-se, adora-o. Né? Isto é gesto e palavra dirigida a Deus. Né? É forte isso. E aquela mulher também, sem sequer falar com o Senhor, vem por trás lá, toca o vestido, tem certeza que se lhe tocar, fica curada. Aliás, fortes também são os milagres, hein? Esta mulher sofria uma hemorroísa, né? Sofria de um fluxo de sangue. Isso não tinha cura. Pode imaginar quanto ela não tinha gasto com médicos. Né? Pode imaginar. E a notícia da menina: morreu. Minha filha morreu, diz o homem. Morreu. Está morta. E é por isso que o povo ri de Jesus quando ele chega lá. Né? E o povo hoje diz isso. Olha quantas vezes na boca de católicos se encontra essa palavra. Contra a morte não tem solução. Né? Então, trata-se da fé, queridos. Trata-se da fé. Este homem, esta mulher, tem fé. E por isso alcançam grandes graças. Trata-se aqui realmente da graça da ressurreição da carne, da ressurreição final. Aquela de que fala Paulo também na epístola da missa de hoje. Os nossos corpos transfigurados, transformados à semelhança do corpo ressuscitado do Senhor. Riem-se dele. Riem-se da sua pretensão de ser ressuscitado. É disto que o mundo ri-se. Né? Ri-se disto. Né? Da pretensão que nós temos de colocar a esperança num que dizemos que ressuscitou dentre os mortos. Se levantou glorioso. Então, o mundo não pode crer nisto. O mundo não pode crer nisto. E é por isso que o mundo está morto. E como a própria igreja já não confessa mais isso, não crê mais isso, ela também está acometida de uma doença que não tem cura. Não tem cura. A falta de fé. A falta de fé da contra-igreja. É isso. Então, é grave, é gravíssima a situação da igreja e do mundo, queridos, e do mundo. Essa semana nós tivemos a Parolin, o secretário de Estado, né, participando da COP,
da COP27, lá no Egito. Às vezes isso pode nos parecer tão longe, de fato, né? Mas lá estavam todos os poderes do mundo, todos os governantes do mundo, todos os poderes do mundo estavam lá, no Egito, essa semana, né? E no Brasil, os dois foram convidados, o Bolsonaro e o outro, cujo nome eu me recuso a dizer, né? Foram convidados também, né? Então, Parolin chega lá dizendo, olha, chega lá apressando o povo. Parolin, com a sua palavra, ficou apressando os líderes mundiais. Ele diz que é agora, tem que ser urgente, tem que ser feito imediatamente, tem que ser feito imediatamente. E feito o quê, queridos? O que se discutiu naquela Copa? Olha, queridos, podem parecer assuntos até distantes, mas daqui a pouquinho isso tudo vira lei. Sabe? Discutiram lá, na verdade, o limite da propriedade, ou o fim da propriedade privada. E nós estamos vendo como isso se torna lei. A destinação social, coisa que a Santa Igreja defende, a destinação social da propriedade privada. Daqui a pouquinho estão contando quantos banheiros nós temos em casa e colocando qualquer gente aí conosco, né? Nas nossas casas, né? Isso se transforma em lei, hein? Daqui a pouquinho se transforma em lei. O fim dos motores de combustão. Né? Querem só carros elétricos, por exemplo. Mesmo que só meia dúzia possa tê-los. Né? Os outros não se movam mais. Fiquem em casa. Né? Fiquem em casa. Morram aí mesmo. De fome e inanição. Morram aí mesmo. Aliás, para não morrer de fome, eles estão promovendo, sim, tem 3 tipos de insetos para substituir a carne. Não querem mais que os pobres comam carne. Nós não devemos... isso. Que isso parece distante, tudo vai se transformando em lei. Daqui a pouquinho, nós não teremos mais outra coisa senão esses insetos na nossa mesa. Hein? E querem industrializar. Querem colocar no nosso prato. É isso. Então, todas essas coisas que estão discutindo lá na COP27, na verdade, em breve tornam-se leis. O problema é isso, que a igreja contaminou-se de tal forma com o mundo, com a doença do mundo, com a doença de descrença do mundo, de que o mundo tem que se salvar a si mesmo, e a pregação da igreja, da contra-igreja é esta. Né? Só está preocupada com o homem e com o mundo. Não está preocupada com Deus, com o seu louvor, com o seu socorro. Não. Se você participa de uma reunião desta, não há distinção nenhuma, é zero a distinção entre o mundo e a contra-igreja, é zero. A não ser pelo fato da contra-igreja ser a primeira impulsionadora de todas essas medidas, de todas essas leis que acabam por oprimir a grande parte da população, grande parte do povo. Essa que é a verdade. Então, sim, os sinais na igreja, na contra-igreja e no mundo são de doença infindável. É um sinal verdadeiramente de morte. Queridos, a dizer assim hoje que quase é só o Brasil. Olha que coisa impressionante. Quase é só o Brasil que ainda levanta uma bandeira de esperança para escapar dessa vetusta desordem universal que querem implantar em todo o mundo. É quase que sobra.
Eu fico pensando que Deus olha para esse movimento, e hoje o movimento dos nossos brasileiros nas ruas e na frente dos quartéis deve alcançar um esplendor lá, cantando o hino do Brasil e rezando o Pai Nosso, o Santo Rosário, povo pacífico. Eu penso que Deus, quando olha para essa multidão, que não se conforma de que a nossa pátria ande a par e passo com essa vetusta desordem universal. É disso que se trata, queridos. São esses poderes mundanos e de contra a igreja que invadem a nossa nação e querem impor, até malogrando a vontade do povo, com abuso de poder. Querem impor sobre nós este mundo, com a sua doença, com a sua morte. O estado do mundo e da contra-igreja é gravíssimo, queridos. Nós podemos dizer morreu. Hoje nós devíamos dizer morreu. E se uma bandeira de esperança tremula, é ainda aqui no Brasil. E oxalá ela fosse tão forte, tão límpida, tão elevada que o mundo inteiro, aqueles homens que são a maioria, mas tantos cegos e tantos acomodados, aqui no Brasil tem tanta gente acomodada em sua própria casa, no seu próprio bem-estar, e não querem participar, e não vão à rua, não vão à frente dos quartéis. Sei lá, esses brasileiros pudessem levantar o mundo inteiro contra essa desordem. A única coisa que eles têm medo é isso, queridos. Que o povo mundial se levante contra eles. De resto, eles levam a doença e a morte para todos. De resto, levarão a doença e a morte para todos. Para todos. Estamos num momento histórico de tremenda grandeza e de tremenda responsabilidade. E parece que sobre nós, o povo brasileiro, se coloca ainda um último grito de esperança, de liberdade de Deus. Um grito para Deus. E oxalá, pela ordem que se observa nesses movimentos, e oxalá pela oração, sim, os católicos, verdadeiros católicos, a igreja remanescente que participe desses movimentos, participe com o rosário, com o terço na mão. Façam orações públicas fortes em todos os lugares, na frente de todos os quartéis. Seja realmente um movimento católico, porque se trata disto. Da luta da fé, daquela fé que consegue milagres. É o que nós precisamos. Estamos precisando de um grande milagre, que ressuscitem este morto que é o mundo, que cure essa igreja que a apodrece, que enlanguece. É milagre, só milagre, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Não posso deixar de lembrar a epístola de São Paulo, que fala de si mesmo, fala de Evódia e Síntique, fala desse discípulo a quem ele dirige a sua carta, fala de Clemente. Desconfiamos que pode ser até aquele que foi Papa depois, né? Enfim, de qualquer forma, mostra uma relação pessoal muito, muito íntima, muito grande. Né? E é a esperança do mundo, é a nossa relação, queridos.
a nossa relação. Hoje recebemos um novo membro, né? O Sidney. Né? Podemos chamar ele pelo nome de novo. Mais um podemos chamar pelo nome, Sidney. Então, sim, nós precisamos ser, no meio deste povo todo, aquela mais elevada esperança, a esperança de ressurreição, a esperança do retorno de Jesus. Porque depois, e oxalá não acontecesse, depois deles terem exterminado com a última esperança do povo no mundo, a nossa bandeira ainda seguirá elevada. Porque a nossa esperança é em Deus, é na ressurreição, é em Jesus. A nossa bandeira pode acabar com todas as bandeiras deste mundo. Uma ainda restará erguida, cheia de esperança, cheia de cura, cheia de vida. E esta é a bandeira que nós portamos. É a bandeira da fé, da convicção do senhorio de Jesus, da espera do seu retorno em glória e majestade, única coisa capaz de verdadeiramente curar e ressuscitar esta igreja e este mundo doentes e mortos. Nós, queridos, carregamos esta bandeira. Esta não será arriada jamais. Jamais. Nós não o permitiremos, porque guardaremos a fé católica até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.